Bom, vamos lá então. A gente vai começar a ver agora uma outra parte, né, que tem obviamente a ver com a parte de Transact SQL, que ela tem bastante a parte teórica, a parte prática tem pouca, mas a parte teórica mesmo eu acredito que é o que vale mais a pena a gente entender, tá? A gente vai começar a ver um objeto que a gente chama de view, tá? Ou seja, a parte de visão de dados. Desculpa. Beleza? Bom, view é uma instrução Transact SQL que retorna dados e é salva em banco de dados com um nome, para posteriormente ser utilizada passando a ser um dos objetos do banco de dados. Quando a mesma é executada, ela retorna os dados em um formato tabela, podendo ser transformados de uma ou mais tabelas, podendo ser retornado, né? Quando a gente faz lá aquelas selects, geralmente com vários joins, ou com alguns wheres, em vez de a gente ficar executando essas tabelas, essas consultas frequentemente, o que a gente pode fazer? A gente pode encapsular esse código e colocar ela dentro de um objeto. Quando eu tenho esse objeto é somente o retorno, né? Consulta, pode ser utilizado, então, um cara que se chama view. Tá? Com uma utilização de view, podemos ocultar complexidade de acesso aos dados sem o usuário ou aplicação precisar de acesso ao conjunto de dados, o qual é obtido a partir de várias tabelas. Podemos simplificar o acesso através das views. Vamos supor, então, que você tenha lá o seu, seus usuários, né, de acesso aos seus dados, ou mesmo as aplicações. Obviamente, eu vou ter dentro lá da aplicação alguns relatórios mais complexos a serem tirados. Em vez de eu ficar passando sempre a select completa para o cara ir lá, para o programador ir lá e colocar dentro da aplicação, eu posso simplesmente passar um nome de view para ele, certo? Por quê? Porque a view, ela contém uma select complexa. Eu posso encapsular ela, guardar essa select complexa dentro desse objeto chamado view. Uma view, ela pode ter no máximo 1024 colunas, e o que o usuário estiver criando precisa ter acesso a todas as colunas incluídas na view. Podemos aninhar views, uma referência a outra, com no máximo de 32 views aninhadas. A view, pessoal, ela retorna o quê? Ela retorna uma tabela, tá? Retornando uma tabela, é possível fazer o quê? É possível fazer join entre uma tabela e uma view. Correto? Eu posso ter esse encadeamento, tá, de views dentro de views em até 32 níveis. Obviamente, não é aconselhado que você chegue num nível tão grande assim, né? 2, 3 é o normal, mas 32, apesar de suportar, ela não é aconselhado. As views são usadas também para consultas armazenadas que produzem uma tabela virtual, servem para restringir usuários de determinadas colunas de uma tabela. Vamos supor que você tenha lá dados sensíveis que não possam ser visualizados por determinados usuários. Tabela, por exemplo, lá de funcionários com seus salários. Tá? Se você der acesso à tabela para o usuário ele pode fazer select nessa tabela e ver todos os campos que estão na sua tabela de funcionários. Vocês concordam? Com uma view, como eu estou encapsulando uma select nele, eu posso simplesmente não colocar na minha select aquele campo. A gente dá para o usuário a view, na hora de ele fazer um select asterisco from o nome da view, ele não vai enxergar esse nome de campo, por exemplo, salário. Tá? Então, eu poderia personalizar para ele quais os dados realmente ele precisa, né? Sem, obviamente, comprometer a parte de mostrar o seu dado, né? O seu dado indevido aí. Tá? Então, a view, ela possibilita essa parte. Bom,
Também, né, junção de colunas de múltiplas tabelas como se fosse uma tabela simples, a view é usada. Informações agregadas em vez de fornecer detalhes sobre determinada consulta. Por exemplo, utilização min, max, sum. Então é possível estar fazendo a agregação já na sua própria select e mostrando um resultado, né, mais sumarizado, vamos dizer assim, na própria view. Tá? Bom, ao se criar uma view, a gente deve ter o que? Algumas considerações. Número total de colunas referenciadas em uma view não pode exceder 1024. Compute não pode ser utilizado na definição do Create View. O compute, tá, pessoal, ele é um comando antigo do SQL 2008, 2012. O 2016, a partir daí, eu acredito que ele não funcione mais. Tá? Order by não pode ser utilizado em views. Então, na hora de você fazer a criação da sua view, você não pode colocar um comando order by lá. Senão ele vai dar erro. Bom, into não pode ser utilizado na declaração da select dentro de uma definição de uma view. O into ele quer dizer o quê? Que ele vai fazer uma seleção e uma inserção. Ele vai selecionar dados e vai inserir dados em uma determinada tabela. Numa view a gente não pode fazer um select. Tá? Tabelas temporárias não podem ser referenciadas em uma view. O que é a tabela temporária? A tabela temporária no SQL Server tem dois tipos, a global e a de seção. A de seção é só você enxerga naquela seção. A global, todos que estiverem conectados enxergam a global. Quando a minha tabela de global é destruída? Quando todos os usuários sumirem, desconectarem da minha base. Se eu tiver um único usuário pendurado, a minha tabela global ainda vai permanecer em memória. Correto? Go não pode ser utilizado dentro de uma view. Create view é o único comando que deve ser utilizado. Então, create view, o nome da view vai ser utilizado para criar os comandos aí. Exemplo de criação de view. Use Northwind para você, por exemplo, utilizar o banco de dados que você quer. Create view, pede usa aqui, né? USA. Select asterisco from orders where ship country igual a USA. Beleza, ó. A gente faz primeiro a select. A select está funcionando? Tá. Do jeito que eu quero? Tá. Depois eu vou dar esse comando aqui, ó. Create view, o nome da view. As a select que eu quero. Se eu executar isso, ele criou um objeto chamado pad_USA, tá? Para a gente consultar os dados dessa view. Select asterisco from pad_USA. A partir daqui, ó, eu estou tratando ela como se fosse o quê? Uma tabela normal que vocês consultam. Tá? Aqui a minha consulta está restrita ao quê? A somente pedidos onde o país seja Estados Unidos. Olha o meu where ali, ó. Estou construindo uma view com uma restrição de where do país. Na hora que eu for executar esse select aqui, ó, mesmo eu dando um select asterisco from pad USA, eu vou estar restrito ao quê? As condições da minha select aqui que foi criada pela view. Vocês entenderam aí? Então, nesse caso aqui, ó, eu não vou enxergar, se eu der um select asterisco pad USA, onde o país igual a Brasil, por exemplo. Por quê? Porque eu já estou amarrando ali na minha condição where. Ó. Tá? Então, isso daí é o interessante. A gente começa a ter o quê? Maior controle do seu dado. Mais uma vez, create view human resources.vw_lista_gerentes. Lista_gerentes, VW, né? Ele é o quê? É o nome da minha view. Tá? As. E aí vem a select que eu quero fazer. Select employee, national ID number, contact ID e title. From human resource.employee,
where manager ID igual is null. Esse select aqui, ó, ele é um select que eu consigo executar ele sozinho. Legal. Executei ele sozinho, é sinal que a minha select está funcionando. O que eu vou fazer? Encapsular ela num objeto view. E aí depois eu executo junto com quem? Com create view human resources.vw_list_gerentes. Beleza. Encapsulei a minha view em um objeto, encapsulei meu select em um objeto view. Agora, para a gente utilizar ela, select asterisco from human resources.vw_lista_gerentes. Na hora de eu executar esse comando aqui, o que vai aparecer? Só o employee ID, o national number, o ID number, o contact ID e o title. Só vai aparecer esses 4 campos aqui, ó. Mesmo a tabela de employees tendo, sei lá, 15, 20 campos. Por quê? Porque na criação da minha view, eu utilizei essa select aqui, ó, que ela é que limita a visão do usuário. Tudo bem? Beleza? Então, é desse jeito que a gente começa a utilizar as nossas views. Criando aqui, ó, com um erro, simulando o erro na criação de uma view. Create view human resources.vw_lista_gerentes2 S. Aí o select que eu vou fazer. Select employee national ID number, ID contact ID, title from human resources.employees, where manager ID is null, order by employee ID. Se eu executar só o select from where e o order by, vai dar certo? Se eu executar o comando select from where e order by, vai dar certo? Teoricamente, vocês estão vendo algum erro aí grave de sintaxe? Não. O select provavelmente vai rodar, tá? Agora, quando eu for utilizar esse mesmo select para construir a view, ele vai dar pau. Por quê? Porque quando eu tenho uma view, eu não posso ter um order by dentro dele. Eu simplesmente tenho que criar sem ordem nenhuma. Você pode dar um order by e depois que eu construo a minha view, eu posso dar o order by através dela. Exatamente. Dentro do select da view, não pode ter order by. Essa é a regra que o SQL Server tem. Oi? Ó, se você tem group by, aí você pode ter o having. Aí pode. Pode. Aí ele vai aceitar. Tá? O problema é o order by mesmo. Tá? Ah, eu preciso do meu dado ordenado. Tudo bem. Você vai colocar o order by na hora que você fizer a select na view. Então, você vai ter o seu dado ordenado. Tá? A view, então, ela serve para limitar linhas de retorno, simplesmente colocando um where a chamada da view. Né? Exemplo, criação de view aqui. Ó. Create table test 2, campo 1, 2 e 3. Vamos fazer esse cara aqui. Ó. Create table test 2. SSMS, eu vou abrir um outro cara aqui. Beleza? Dentro do Adventure Works, estou criando aqui um teste 2, tá? Ó, só para vocês verem. Legal. Estamos inserindo dados através dele, ó. Insert into DBO teste 2, 1 Rodrigo, 2 teste, 3 teste 3, 4 teste 4. Simplesmente tá alguns dados aí, ó. Firmeza. Para a gente criar uma view. Bom, faltou um pedaço da view aqui, ó. Deixa eu ver um negócio, pessoal. Desculpem, aqui não tenho esse. Criação da view, create view. Aqui, ó. Esse cara eu posso tirar. Então, vamos lá, ó. Criação da view. Create view, o nome da view. VW test. S.
Select, campo 1, campo 2, campo 3, from DBO teste 2. A primeira coisa que a gente faz antes de criar efetivamente a view é dar select aqui e ver se atende. Atendeu? A minha select está certa. Agora, ó, create view test VW test S. A select que eu tenho. Beleza, comando completado com sucesso. Eu sei que eu tenho uma view agora chamada VW test, não sei? Como que eu faço? Select asterisco from VW test. Where campo 1 igual a 1. Campo 1 igual a 1 é o código igual a 1, né? Ó. Campo 1 igual a 1. Tá aqui. Vocês viram que é a mesma coisa que eu dar um select numa tabela? Beleza? E é para isso que vai servir a view então. Agora, aqui, ó, a minha select que está fazendo a criação da view, ela é muito simplesinha, não é? Correto? Eu não poderia ter uma select que tivesse N joins aqui dentro, 5 joins aqui dentro. Dá para fazer subquery dentro de uma view? Cara, dá para fazer. O problema é essa subquery exigir ordem, cara. Aí você não vai conseguir. Só que assim, se você colocar uma subquery dentro de uma view, você geralmente vai ter que já restringir com where dentro, tá? Senão ela vai ficar lentaça, cara. A gente pode ter alguns problemas. E quando a gente está utilizando o subquery, a gente já perde algumas funcionalidades que a view tem também. Beleza, a gente vai conseguir atender para que o usuário dê um select e ele não tenha complexidade de ficar fazendo a subquery, os joins, tranquilo. Isso daí eu acho que ela atende. Só que tem algumas outras coisas que a gente vai ver aqui que ele vai perder. Beleza, vai fazer parte. O SQL Server vai permitir fazer essa criação sim, cara. Tá? Isso daí, cara, ele permite union permite, subquery permite, intersect permite. Eu acho que a restrição maior está no order by mesmo. Tá? No group by permite, having permite, dá para fazer assim. Beleza? A gente pode fazer até um teste aqui depois, eu dou um subselect aqui e depois tento criar. Cara, não vai ter muito, eu pelo menos não estou vendo problema não, mas a gente testa. Não, dá sim, porque eu já faço isso no serviço, cara. Ele vai criar assim. Mas depois a gente vê. Tá mostrando aqui no exemplo. O problema é que assim, ela começa a ficar lenta justamente porque a subquery já é lenta. Se você quiser um resultado rápido, você não vai ter dela. Tá? Mas tranquilo. Vamos lá então criar esse cara aqui, ó. Aliás, criamos, né? E aqui a minha select é extremamente simples, ó. Tranquilo, dou o select como se fosse uma tabela, morreu o assunto. Agora, aqui na minha tabela em si eu tenho 3 campos, né, ó. 1, 2 e 3. Campo 1, 2 e 3. Se eu der o acesso para o usuário dentro dessa tabela teste 2, ele consegue enxergar os 3 campos, correto? Agora, eu vou modificar um pouco aqui a minha view. Select campo 1 e campo 2, from test 2. Então, alter, vou alterar aqui, ó, view, as teste, alter não, alter. Ó, dentro agora da minha view, só tem o campo 1 e o campo 2 que está dentro da minha select, né? Firmeza. Se eu der um select asterisco from o nome da minha view, quais os campos que ela vai me retornar? Somente o campo 1 e o campo 2, que é a restrição que a minha select da criação da view tem. Ó, somente o campo 1 e o campo 2. Ah, eu não quero limitar no where aqui, ó. Beleza, vou dar sem o where aqui, ó, executar sem o where. Somente o campo 1 e o campo 2.
Então, eu poderia dar para o usuário a permissão do quê? Da view e não da tabela. Se eu der a permissão de tabela para ele poder dar select, ele consegue dar select em qualquer campo que eu queira. Em qualquer campo que a tabela tenha. Na view, não. Na view eu posso pegar e restringir. Ó. Só quero que o campo 1, 5 e 6 estejam visíveis. Coloco lá na select. E já era. Correto? Isso daí é uma grande vantagem que a gente tem de utilizar a view, então. Tá? Bom, mais uma vez aqui, ó, de criação de view com campo calculado. Tá? Então, create view mais uma vez. Teste cálculo. Ó. Aqui a minha tabela é uma tabela normal. Campo 1, 2, 3 e 4. Não tem nada de extraordinário aqui. Ó, eu primário aqui é o campo 1. Beleza. A gente vai fazer inserção de dados nela aqui. Ó. Insert into, teste cálculo e os valores. Ó. 1, 2, 3. Tem valor aqui só. Correto? Agora na minha criação da view. Na view, ó, o que a gente pode fazer? Create view VW teste cálculo é o nome da minha view, poderia ser qualquer nome aqui. As select campo 1, 2, 3 e 4. E aí aqui, ó, eu teria o que? Um campo calculado. Ó, campo 2 mais campo 3 mais campo 4 é total. Certo? From DBO teste calculado. Se eu der o select aqui, ó, só nesse cara, é para funcionar. Campo 1, 2, 3 e 4 e mais o total. O total é o quê? A soma desses três campos aqui, ó. A soma desses três campos. E a soma desses três campos aqui. Tá batendo o meu total? 50 mais 10 mais 20, 80, tá certo? Tá. 30 mais 20 mais 10, 60. 10 mais 10 mais 10, 30, ó. Beleza, até aí, campo calculado com uma select aí que a gente fez. Agora, eu vou encapsular tudo isso daqui dentro dessa view teste calculado. Legal. Quando eu dou um select agora aqui, ó, ele vai me mostrar todos os campos que eu fiz lá na minha select. Esses dados aqui, obviamente, são dados reais. Isso daqui é dado o quê? Que ele está calculando agora quando ele está fazendo o select. Tudo bem até aí? Em vez de eu passar agora toda essa complexidade de select aqui lá para o seu desenvolvedor lá do seu .NET ou Java, eu falo, ó, cara, pode utilizar esse cara aqui, ó. Isso daqui ele já vai te dar o cálculo certinho, você não precisa fazer nada, tá aí. Beleza. Ele já pega e já retorna para você o que você realmente quer que libere para o seu desenvolvedor. Tudo bem aí? Fácil, né? Trabalhar com view é tranquilo. Pelo menos até agora está bem sossegado. Bom, em views existem algumas coisas aí. Por exemplo, o que a gente chama de view padrão. Né? É um tipo de view aí, ó. Tá? As exibições padrão, né, combinam dados de uma ou mais tabelas base em uma nova tabela virtual. No caso de uma exibição não indexada, a exibição é materializada em tempo de execução. Quaisquer computações, como junções ou agregações, são feitas na execução da consulta para cada consulta referenciada à exibição. Então, a gente pode ter ali, né, aliás, o que é mais comum é essa parte de view não indexada. A view não indexada simplesmente é o quê? É o seu código consultando os dados das tabelas, tá, em tempo real. A partir do momento que mudou um dado da sua tabela, vai mudar o dado da view. Isso daí, então, vai acontecer nesses casos. Existe uma outra coisa que a gente chama de view indexada. O que é a view indexada? É quando você cria um índice realmente na sua view. Você vai lá e vai dar um create index, o nome do campo, quais são as colunas e a tabela. Qual que é a vantagem da view indexada em relação à view tradicional?
A view indexada, ela é mais rápida. Por quê? Na hora que eu dou o select, ele guarda esse dado em algum lugar. Obviamente, né? No dicionário de dados da view. Agora, qual que é a desvantagem de eu trabalhar com view indexada? Eu começo a guardar dado em disco. Desnecessário. Correto? Por quê? A view indexada guarda dados em disco. Então, na hora de eu dar um select, a select vai ver, o SQL Server vai ver, bom, tem atualização de dados da minha tabela para o meu repositório? Tem, teve dado que foi alterado. Atualiza o meu repositório e mostra o dado para o usuário. Mais uma vez, deu select lá, está view indexada. Tem dados que foram atualizados da tabela que não estão no meu repositório? Não, estão todos atualizados, então mostra. Essa parte de agilizar esse processo de mostrar o resultado, numa view indexada, nesse caso, ele tem mais trabalho, mais processamento. Ela é mais rápida, porém, tem mais processamento. Aí, precisa avaliar o que realmente compensa no ambiente de vocês. Tá? Bom, a view padrão ainda. Após o índice clusterizado exclusivo ser criado na exibição, o conjunto de resultados da consulta é materializado. Tá? Então, pode ser chamado de indexado ou materializado essa view. Imediatamente persistido no armazenamento físico do banco de dados, reduzindo a sobrecarga dessa operação cara em tempo de execução. Tá? Então, é possível a gente fazer essa parte de materializar a sua view. Tá? Isso parece besteira, pessoal, mas se eu tenho algumas selects complexas, né, a materialização vale a pena. Tá? Por mais que ela faça o consumo de bytes, o processamento melhora bastante. Tá? Bom, exibições indexadas ou view indexadas. A exibição por meio da criação de um índice clusterizado exclusivo na exibição. A exibição indexada pode ser usada na execução de consulta de duas maneiras. A consulta pode referenciar a exibição indexada diretamente ou, o mais importante, o otimizador de consulta pode selecionar a exibição, se determinar que as exibições podem ser substituídas por algumas ou todas as consultas, e esse for o plano de consulta de baixo custo. Então, aqui na parte de, quando eu tenho view indexada, tá, ela pode ser mostrada diretamente ou não dos dados da minha tabela. Como ele vai saber? Bom, se eu tenho atualizado o meu dado dentro da tabela ou não. Tem atualizado? Cara, então vai lá e atualiza o meu repositório. Não tenho. Pode mostrar direto, então. É desse jeito, então, que ele vai fazer. Isso quem faz, o próprio SQL, sozinho. Tá? A gente não mexe nessa parte. No segundo caso, as exibições indexadas usadas em vez de tabela subjacente e seus índices comuns. A exibição não precisa ser referenciada na consulta para o que o otimizador de consulta ou use durante a consulta. Isso permite que os aplicativos existentes se beneficiem das exibições indexadas criadas recentemente sem alterar esses aplicativos. Então, aqui a gente não precisa se referenciar o otimizador durante o período de consulta. Né? Para se fazer views indexadas, pessoal, o maior problema é realmente a complexidade da view para você montar. Com as views normais, a complexidade pode ser grande. Com view indexada, provavelmente você não consiga, por exemplo, colocar a parte de subselect dentro da view. Tá? Eu acredito que ele já não deixa. Por quê? Porque quando eu estou indexando uma view, ele está guardando esse dado em um repositório. Ele está consumindo disso. Tá?
Temos, então, algumas restrições. Existe também o que a gente chama de view particionada. As exibições particionadas unem dados de uma tabela, de uma ou mais tabelas base em um dos servidores. Uma exibição particionada une dados particionados horizontalmente de um conjunto de tabelas membro ou em um mais servidores, fazendo com que os dados sejam exibidos como se fosse uma única tabela. O Microsoft SQL Server diferencia exibições particionadas locais de exibições distribuídas. Bom, o que seria aí a particionada? Vamos supor que eu tenha aí o meu cadastro de cliente. Os meus clientes de A a C ficam em determinado servidor. Os clientes de D, sei lá, e H ficam em outro servidor. Os clientes de I até tal letra do alfabeto ficam em outro servidor. Ou seja, eu tenho a mesma tabela clientes replicadas em vários bancos de dados, porém, eu tenho faixa, né, desses dados. Se eu quiser um dia fazer um select que mostre todos os clientes ou fornecedores ao mesmo tempo, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer union com eles, mesmo estando em servidores diferentes. Eu poderia fazer, então, uma view que contivesse esse select com union para poder ver esses dados todos de uma vez. Correto? Então, dessa forma, o meu dado é particionado, o que eles chamam aqui de verticalmente, né? Ele não fala o nome, mas acredito eu que seja... Não, vertical é vértice, é horizontalmente. Horizontalmente são faixas, tá? De linhas aí. Correto? Então, dessa forma, a gente poderia pegar e utilizar a nossa view também para fazer esse serviço. Para focalizar dados específicos, então, as views permitem que usuários focalizem dados específicos que interessam nas tarefas específicas pelas quais são responsáveis. Dados desnecessários podem ser deixados de fora da exibição da view. Isso também aumenta a segurança de dados, porque usuários podem apenas ver os dados definidos na exibição e não dados da tabela subjacente. Então, eu posso fazer a limitação de dados e muito bem feita através das views. As exibições podem se explicar de maneira como usuários manipulam os dados. Você pode definir associações, projeções, consultas union e consultas select, utilizadas com mais frequência, como exibições de usuários que não precisem especificar todas as condições e qualificações de todas as operações adicionais que forem executadas nos dados. Ou seja, quando eu tenho, por exemplo, uma view particionada horizontalmente entre faixas, se uma pessoa ela fosse executar comando a comando, ela teria que ter uma série de permissões especiais para poder fazer essa select aí. Numa view, não, já está tudo lá junto. Se você dando permissão para ela, automaticamente ela consegue também já disponibilizar esses dados aí, né? Uma consulta complexa que é usada para fins de relatório e que executa subconsultas, junções externas e agregações para recuperar dados de um conjunto de tabelas que podem ser criadas como uma exibição. A exibição simplifica o acesso aos dados, porque a consulta subjacente não precisa ser escrita ou enviada a cada vez que o relatório é gerado. Em vez disso, a exibição é consultada. Então, essa parte aqui, ele explica o quê? Mais ou menos essa parte do trabalho de permissão entre os servidores, por exemplo, se a gente fosse fazer select na tabela lá de clientes com os meus dados particionados. Tá? Bom, e aqui, as exibições permitem que usuários diferentes vejam dados de maneiras diferentes, mesmo quando eles estão usando o mesmo dado simultaneamente. Eu posso, por exemplo, para o fornecedor A, só ver os produtos que ele fornece. No fornecedor B, só ver os
os produtos que ele fornece, assim sucessivamente. Mesmo eu tendo um dado igual em uma tabela, com a view eu consigo mostrar dados diferentes. Onde eu colocaria isso? No where, por exemplo. Where code fornecedor igual a 1 e eu dou aquela permissão para ele. Where code fornecedor igual a 2. Não é um jeito inteligente, obviamente, de se fazer, mas é um dos jeitos de restringir. Melhor do que dar os dados da tabela inteira. Perguntas aí, pessoal? Não? Semana que vem tem mais um pouquinho de view, tá? Eu não coloquei tudo, mas era o passo que a gente teria que passar aí até hoje. Mas a gente já adiantou um pouquinho da disciplina que a gente teria que ver. Ok? Vou fazer a chamada então.